A Agricultura BR destaca o mercado do milho. Nos últimos meses, o mercado interno do cereal viu uma importante valorização, influenciada essa valorização por fatores externos, por exemplo, a elevação das cotações na Bolsa de Chicago e a desvalorização do real. Esse cenário trouxe desafios e oportunidades para o setor agrícola brasileiro, especialmente para produtores e comerciantes do cereal. E nós vamos trazer para comentar sobre esse mercado, ao vivo, o vice-presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, Enori Barbieri. Muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista. Novembro, já temos uma semana. Essa apresentação que eu fiz no início segue agora nesse começo de mês? Boa tarde a você, Zaidan. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu diria que segue, porque os produtores brasileiros, além desses fatores da valorização do dólar, que melhorou o preço do milho nos portos brasileiros, os produtores também estão retendo um pouco o produto, tentando fazer com que os preços melhorem. Eu diria a você que este ano não é um ano bom de comercialização de milho. Ninguém está satisfeito com os preços que estão aí. Nós colhemos uma safra de 120 milhões de toneladas, nós tivemos um atraso nos embarques do milho, esse ano foi lenta a comercialização, porque o mercado mundial está abastecido. A Argentina colocou 30 milhões, praticamente 30 milhões de toneladas a mais de milho no mercado. Estados Unidos colheram uma das maiores safras de todos os tempos. Os preços do milho, tanto nos Estados Unidos como na Argentina, são menores do que os preços pagos do Brasil. O Brasil tem um custo muito alto de levar esse produto até os portos brasileiros, mas os agricultores já sinalizaram por uma nova safra brasileira de 120 milhões de toneladas. Eu diria que isso é bom. Por quê? Porque nós temos um novo comprador de milho no Brasil, que é a turma do etanol de milho, que em breve estará consumindo 40 milhões de toneladas. Há muitas indústrias a serem implantadas. Eu diria que a safra anunciada para o ano que vem de 120 milhões, nós temos garantido uma safra de 20, que é a safra agora de verão. O restante é milho que vai ser plantado lá depois da soja do Centro-Oeste. Então, esses 120 milhões do ano que vem ainda tem uma certa insegurança de como vai se comportar o milho a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, com o clima para esse milho. Por isso que a gente tem ainda um espaço para crescer os preços de final de ano, porque todo mundo sabe que a safra brasileira, agora de janeiro, fevereiro, é de 20 milhões. Então, os consumidores brasileiros, primeiro, estão seguros hoje que tem milho no mercado. Não há problema de falta de milho até se plantar a segunda safra e como que ela se desenvolve. Então, eu diria a você, e aos que estão nos ouvindo, que nós temos um espaço ainda permitido de novos pequenos aumentos nessa questão dólar. Pode ser que agora, com a eleição americana, o dólar recue um pouco, mas existe uma insegurança quanto à segunda safra brasileira e os consumidores brasileiros sabem que esse milho que está sendo anunciado vai ser plantado. Então, a indústria de consumo de milho, como Santa Catarina, um dos maiores compradores de milho do Brasil, dos estados brasileiros, eles fazem programação. Mas a parte boa, que quem compra esse milho aqui no Brasil transforma em proteína animal, e a proteína animal está num preço muito bom. Então, ele tem espaço para o milho crescer o preço dele, que não vai interferir na proteína animal, porque a proteína animal, como vocês falaram, carne bovina, muito valorizada, carne suína, nunca se exportou tanta carne suína, e os preços melhoraram bastante. A questão frango, o mercado está andando, então não há problema desses consumidores terem problema de pagamento, porque eles estão ganhando bem, eles têm espaço para pagar melhor o milho. Então, eu creio e digo aos produtores que nós vamos ter um crescimento, sim, até o final do ano. No início havia um receio com relação à safra que estava começando, né? Agora já está em andamento, a safra de verão, um receio de que
haveria uma redução de área de milho, as chuvas atrasaram o plantio, a semeadura da soja, o que retardaria, em consequência, o plantio do milho de segunda safra, o milho de inverno. Esse receio ainda persiste, Barbieri? Eu diria a você que não. Por que esse receio caiu? Primeiro porque aquele atraso já foi compensado pela estrutura que os agricultores brasileiros têm de poder plantar um volume muito grande todo dia. A gente vê que o Mato Grosso, a estrutura de maquinaria, é uma estrutura que permite recuperar todo esse tempo perdido pela capacidade que os produtores têm de colocar semente no solo. O segundo ponto que derrubou o receio foi esse aumento significativo das indústrias de etanol que entraram no mercado comprando milho, pagando mais do que as traders. Quando as traders abriram no Centro-Oeste uma saca de milho a 40, o pessoal da indústria do etanol de milho sinalizou até 48 reais compra futura, melhorando o preço das traders. Isso fez com que os agricultores se animassem para voltar ao plantio de milho, se animasse, porque o mercado está sinalizando que temos o consumo. O grande problema é quando a gente viu a Argentina colocar quase 30 milhões a mais de toneladas de milho no mercado, os Estados Unidos colher 380 milhões de toneladas, e o mercado internacional foi pouco atrativo para os produtores brasileiros, mas quando viram esse volume de indústria de etanol entrando no mercado, isso animou os produtores a voltarem a plantar milho, e eu creio que essa safra de 120 milhões, se o clima ajudar, poderá ser até maior do que está aí, porque os produtores estão vendo que o produto vai ter escoamento. O que o produtor não pode temer é que você não tenha mercado para o teu produto, apesar que esse preço não anima. Esse preço posto futuro não é o preço ideal para os produtores de milho. Eles vão precisar ter um clima muito perfeito para ter uma boa produtividade e essa produtividade compensar esse preço baixo ainda que o preço futuro está sinalizando. Certeza de que o consumo do milho, a demanda por milho aqui no Brasil, está longe de cair. Quer dizer, todos os fundamentos levam, principalmente com a entrada do etanol de milho, os fundamentos levam a manter essa expectativa de uma demanda muito forte. Mas temos que ver os concorrentes também. O senhor citou aí a Argentina, né? Mas mais que isso, eu diria a você que a indústria de transformação de grãos, de milho e soja e proteína animal é uma indústria crescente. Enquanto a gente vê outros países estabilizados em produção de grãos, estabilizados em produção de carne, aliás, em proteína animal até diminuindo a produção, o Brasil é uma indústria de produção de grãos crescente, o Brasil é uma indústria de transformação de proteína animal crescente e o mercado internacional de proteína tem demandado, meses após meses, uma demanda cada vez maior. O mundo precisa comer e alguém tem que fornecer. E o grande fornecedor que está se apresentando de proteína animal é o Brasil. Então, nós temos aí, nós estamos vendo essa indústria crescer ano após ano e necessitando cada vez mais desse produto. Por isso que a indústria do milho é uma indústria ainda crescente e nós vamos produzir e necessitar muito mais de 120 milhões. Nós já estamos na faixa de 85 milhões de necessidade esse ano, te diria que o ano que vem nós já vamos para 90, e assim conforme a indústria de etanol vem anunciando para que 2030, 2035, 40 milhões de toneladas de milho. E essa indústria está indo, acompanhando as fronteiras agrícolas, fazendo com que aquelas pessoas que têm dificuldade de tirar o produto milho de lá pode ser tirado simplesmente o etanol. O etanol de milho junto com o farelo, que vai abastecer também essa indústria de transformação. Você citou que em 2024 o mercado interno foi mais atraente para o vendedor do que o mercado das exportações. Que informações o senhor tem sobre a comercialização hoje do milho? Olha, isso eu diria que a comercialização melhorou um pouco as exportações, mas ainda há uma retenção do produtor rural. Há muito milho internado ainda dentro das cooperativas, dos armazéns do Centro-Oeste,
que vai perdurar até a chegada da soja. Não tem espaço para os dois produtos permanecerem estocados. Então, eu diria que os produtores e as cooperativas que estão com esse milho armazenado, elas têm mais 2 meses de período de colocar esse milho em algum lugar, porque terá que os armazéns dar espaço à soja. Então, eu diria que essa comercialização vai ter que ser intensificada no final, como está acontecendo das exportações, porque tem que tirar esse produto para dar espaço à soja. Então, mas os produtores, eles, com a entrada do etanol, eles viram o preço do milho pelo menos ser melhor aqui dentro do que as próprias exportações que sempre balizaram o preço. Então, o grande problema nosso é que é um produto que não deveria ser uma logística tão cara que nem o Brasil tem, tirar milho 2.000 quilômetros, um produto de baixo valor agregado, ser transportado a 2.000 quilômetros para poder ter consumo, para chegar nos portos ou chegar onde tem consumo. Se nós tivéssemos umas estruturas melhores de logística, o nosso produtor lá do interior do Centro-Oeste poderia estar produzindo, o do norte do Brasil está produzindo um produto com um valor melhor do que recebe hoje. Um exemplo prático, milho R$ 40, 40 e poucos reais no Mato Grosso, Santa Catarina gasta 25 de frete, 30 de frete para trazer esse milho. Esse frete, se nós tivéssemos uma estrutura melhor, deveria estar sendo pago ao produtor e nós estamos por mais do que estamos produzindo. Mas o mercado é esse e o produtor não tem outra opção a não ser voltar a plantar, acreditar num bom clima, numa ótima safra, que possa fazer frente a esses altos custos que estão aí. E ainda aí estamos discutindo a questão de retirada dos incentivos aí tributários dos defensivos agrícolas, que isso vai impactar diretamente 25% a mais de custo aos defensivos, e isso vai para a conta do produtor, que aí vai ficar mais difícil ainda se isso conseguir passar lá pelo Supremo. Essa notícia pegou o produtor, não sei se de surpresa, mas com até indignação, né? O ICMS. Mas vamos falar do... Quem vai pagar essa conta é a sociedade. Pois é. Quem vai pagar, alguém tem que pagar essa conta, né? Isso vai virar preço maior de produto, derivados, todo mundo vai ajudar a pagar essa conta aí, se isso acontecer. Vitória do Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. No primeiro mandato, ele teve uma guerra comercial com a China. Há expectativa para que essa guerra com os chineses volte a acontecer nos próximos 4 anos? Olha, ele pode ter esse espírito truculento que parece, mas ele tem muita habilidade internacional. Ele conseguiu, nesses 4 anos dele, diminuir impostos nos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil consolidou nessa questão de mercado. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial aí de exportações, e os programas de venda dos Estados Unidos estão bem consolidados. Eu acho que nós poderemos ter, no meu ponto de vista, copiando um pouco do que o Trump possa fazer lá, fazer com que a gente consiga diminuir o nosso custo um pouco também. Como ele é uma pessoa voltada a comércio, de 2 mãos, que ele sabe que comércio é isso mesmo, a gente pode ter alguns ganhos em cima. Tanto que os produtores comemoraram a vitória dele lá nos Estados Unidos. Enori Barbieri, vice-presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, muito obrigado pela entrevista. Nós estamos sempre à disposição, estamos lá na Abramilho defendendo o produtor, que é a nossa função, especificamente o produtor, né? E estamos participando também na Câmara Setorial do Milho com a presidência, lá no Ministério da Agricultura, onde levamos os nossos pleitos diretamente ao ministro, para que a gente possa evoluir, melhorar. Nós temos um problema a ser resolvido, que são as armazenagens. O Brasil cresce muito mais em produção do que capacidade de armazenagem, e isso vai ter que ser resolvido uma hora. É preciso que a gente resolva, porque a armazenagem dá capacidade do produtor esperar, negociar, ver como o mercado se comporta. E se você não tem essa capacidade de armazenagem, você tem que soltar o teu produto.